Diário de ação. O único objetivo principal desse tópico, desse tema, é dar ressignificação aos fatos. E o que significa isso? Ressignificação, significar, significa o seguinte: a gente, quando as coisas vão bem, quando o resultado vai certinho, conforme esperado, a gente vê uma coisinha ou outra para melhorar, mas em princípio dá aquela sensação do dever cumprido. Mas quando as coisas vão mal, quando você não consegue acertar o que você queria, como você não acha o como, geralmente você fica chateado, frustrado, irritado, aquilo vai te consumindo. A importância do diário de ação é justamente essa. Você olhou, chegou uma dificuldade e não conseguiu transpor essa dificuldade, você dá outro significado, como se fosse 10 portas na sua frente e uma delas tem a saída. Você simplesmente só não achou a porta. Opa, agora faltam 9. Aquelas chaves, você tem 15 chaves na mão e uma delas abre a fechadura. Você vai testando. Às vezes não. Geralmente é a última. Mas nesse caso não precisa. Quando a gente dá um outro significado para a coisa, beleza, não deu certo desse jeito, qual outra forma, como, lembra do como, da perguntinha? Como eu posso fazer para isso ficar melhor? Como eu posso fazer isso de outra forma? Então você dá esse outro significado ao problema e o problema não cresce. O que vai crescendo é a força da solução. Beleza, essa não deu certo. Qual a próxima? Essa não deu certo. Qual a próxima? Essa não deu certo. Até a hora que aquilo ali já está tomando vulto, já está tomando força. E aí o problema continua daquele tamaninho. A solução que vai crescendo até que você consegue transpor o problema. Dar outro significado significa te motivar a continuar buscando a solução daquilo. Beleza? Essa é a primeira parte. E como é que a gente desenrola esse diário de ação? Como é que a gente faz isso? O importante é separar um tempinho, um dia, para de manhã ou à noite, de manhã e à noite, né? Porque você precisa promover e avaliar, e durante o dia alimentar. Então, como funciona mais ou menos isso? Lembra que eu falei das tecnologias? É importante você ter à mão, principalmente no início, não tentar fazer isso de cabeça, não tentar guardar, porque é muita informação no início, até você se acostumar, é muita informação. Como se tivesse uma série de musculação para fazer e o professor passou 12 exercícios. Se você for para a academia tentando decorar, você vai pular um. Você vai ter que levar a fichinha. Ao longo do tempo, você vai deixando a fichinha ou vai guardando, deixando ela ali só para dar o confere e fazer o exercício certinho. Mas no início, você tem que parar e falar, professor, como é que é aquele exercício mesmo? Aí ele vai lá, demonstra certinho para você ter eficiência no resultado. Diário de ação é a mesma coisa. Então, vai separar um tempo para planejar, vai ter que separar um tempo para inserir e o importante é que só vai acontecer uma ação de cada vez. Lembra da organização das ideias? A gente vai pegar um objetivo, uma coisa, uma tarefa que esteja em conformidade com o que a gente quer. Até aí tudo bem. A gente vai pegar uma tarefa, vai pegar um objetivo daqueles e vai trazer. Está em conformidade com o que eu quero? Beleza, a gente traz. Primeira coisa que a gente vai pensar mais ou menos é o seguinte: por que, lembra daquelas perguntas fortalecedoras? Por que mesmo que eu quero fazer isso? Por que isso é importante para mim? Por que isso é necessário? Você vai relembrar em cada tarefa importante, cada coisa, por que é importante fazer aquilo, o quão necessário aquilo é. E aí você vai botar, por exemplo, um prazo, você vai pensar o que eu preciso para fazer aquilo, vai mais ou menos organizar, tanto mentalmente como no início, escrevendo, quais são as ferramentas necessárias, tudo que você precisa até colocar em execução. Uma vez feito, você precisa fazer o quê? Escrever um resumo de se aquilo foi bem feito. Poxa, saiu conforme planejado, rápido de executar e marcar o tempo que você demorou para fazer. Primeiro, o tempo é importante para quê? Porque ele te dá confiança. Cada vez que você estipula um prazo e você consegue fazer isso dentro do tempo, ótimo, me deu confiança. Mas se eu estourei o prazo, se eu estourei aquilo que eu tinha planejado, lembra, vai entrar na ressignificação. Aquela tarefa que não deu certo, vai entrar como se fosse uma outra tarefa. Talvez em outro dia, talvez em outro momento, talvez você precise de mais ferramentas. Então, no resultado, você vai dar ressignificação a ela, colocando esse breve resumo do que não deu certo, para poder, na próxima vez, pensar em como fazê-la melhor. E só depois que fizer isso, é que você vai pensar na segunda tarefa. Por isso a importância do diário de ação estar mais ou menos na mão da gente, para a gente poder ir alimentando conforme termina. Se quiser fazer, de novo, 3, 4, 5 listas de tarefa para poder fazer o diário de ação, vai acabar tentando fazer direto e vai falar, não deu certo, você não vai usar o seu empenho máximo em fazer aquilo.
Significa que você vai fazer com 80%, 60%, 70% da sua capacidade na primeira tarefa. Na segunda, a mesma coisa. Na terceira, porque você já dividiu a sua atenção em todas as tarefas do dia. Moral da história, você vai acabar tendo mais tarefa ressignificada do que concluída. E isso desmotiva. Então, você executando a primeira e pensando na segunda, você primeiro se acostuma a ter a ideia da única coisa e segundo, você consegue botar 100% o tempo todo de sua atenção em cada uma das tarefas. Beleza? E o diário, como exemplo, ele fica mais ou menos assim. Primeira ação, prazo, ferramentas, aí você lembra mentalmente o que eu preciso, por que isso é importante para mim, aí você bota ferramentas, o que eu preciso para fazer aquela ação, se for precisar de alguém, a quem eu preciso delegar essa ação, e depois você vai botar o tempo que se demorou para fazer e a conclusão, botar o resultado mais ou menos, explicando, resultado da ressignificação, explicando o porquê daquilo lá, concluído dentro do prazo, beleza, foi relativamente fácil de ser feito, não precisei usar muito tempo, próxima tarefa, vamos embora. E se precisar da ressignificação, não deu certo isso, se essa abordagem não deu certo, vou pensar para amanhã uma outra possível abordagem. Separar 10 minutos, lembra das ideias? Aí volta lá no organizador de ideias, separar 15, 20 minutos para organizar a solução para aquela tarefa tal. E próxima tarefa, só assim você vai para a ação 2, como está aí no quadro. Com isso, você se acostuma a usar a sua carga máxima, seu plano de ação, ele vai ganhando força, a sua ação vai virando ação forte, ação máxima, para cada uma das suas tarefas, como se você tivesse um poder gigante para usar em cada uma das tarefas. Poxa, mas eu posso perder um pouco mais de tempo, mas isso é uma preparação física. É que nem quando você já aprendeu a escrever, você aprendeu a ler um livro. O primeiro livro que você leu, você demorou mais tempo nas páginas. No próximo livro, você vai demorando menos. A partir de uma determinada... Quem gosta muito de ler livro, acaba lendo um livro de 400 páginas por semana. Por quê? Porque a pessoa gosta, já se acostumou e vai lendo de forma dinâmica, mais fácil. Assim é com o diário de ação. Quanto mais você se organizar e botar isso no papel, você vai se acostumar a usar a sua carga máxima, a sua potência máxima em cada uma das ações. Isso vai te dar um resultado muito maior do que aquele que geralmente você tem e cada vez vai ficando mais rápido fazer isso. Cada vez vai ficando mais rápido fazer esse processo. E ficamos por aqui no dia de hoje porque é para botar isso em prática. O plano de ação sem o diário de ação, ele não é completo. Se você tiver um plano bom, se você tiver uma vontade boa, mas se você não tiver esse diário de ação, ele vai entrar muito naquela parte do foco do plano. Não tem o foco das decisões? Então, durante o plano a gente precisa manter o foco. Além das perguntas fortalecedoras que vão entrar aqui no diário de ação para cada uma das tarefas. Por que eu preciso fazer aquilo? Como eu consigo fazer aquilo? Lembra? Eu querendo fazer, eu sabendo o que eu quero, sabendo por que eu quero, o como é fácil de encontrar. Essas perguntas darão força para você continuar no foco. Se você fizer uma tarefa de cada vez, o tempo todo você estará dentro do foco. Se fizer 10 tarefas ao mesmo tempo, se te botar 10 tarefas na listagem, antes de começar a fazer cada uma delas, antes de concluir a primeira, se já souber as 10, já pensar nas 10, você vai perder força para fazer cada uma das suas tarefas. Essa é a forma que eu tenho acompanhado, que tem dado certo, modelando as pessoas de sucesso. O que eu tenho estudado é que quem trabalha focado em uma única ação, mas tem gente que foca em 10, 15 ações e dá resultado. Ótimo. Mas quem foca em uma ação sempre dá resultado. Não é que não consiga dar o restante nas outras, mas é aquela forma de esse é garantido. As outras podem dar certo. Eu prefiro trabalhar na garantida e me acelerar, ganhar na velocidade, na dinâmica depois. Que aí eu consigo fazer 10, 15, 20 ações de sucesso num dia, enquanto uma pessoa que tiver 10 listas de acesso vai conseguir fazer 7 e vai deixar 3. Uma pessoa muito boa, é muito multitarefas. Lê o livro A Única Coisa e vai entender que ser multitarefas não é tão bom assim. Mas é uma pessoa muito multitarefas e faz 10 coisas. Então ela vai fazer 7 boas e 3, por exemplo, talvez não tenha dado resultado. Ao passo que eu vou fazer 15, 20
dando o resultado com o meu empenho máximo em cada uma delas. As 3 que não derem resultados lá, não vai conseguir achar resposta, ou vai demorar mais para achar resposta. A cada uma que eu não conseguir dar resultado aqui, eu já tenho a capacidade, a frequência, a dinâmica de achar a resposta mais fácil. É uma questão de prática, de treinamento. Só assim a gente consegue ter uma fórmula totalmente eficiente que gere resultados. Beleza? Vou ficar por aqui, porque eu vou botar isso tudo em prática ainda hoje.